Voltando mais uma vez aqui no Grupo Rei, para vocês aqui, quero logo agradecer por você estar inscrito, por você trazer sua família para vir fazer parte aqui do Grupo Rei. Hoje eu vou conversar com Sebastião Bezerra dos Santos. Vocês não estão ligando o nome à pessoa não, né? Eu estou falando aqui do Bezerra Santos. Tudo bom, Bezerra? Grande alegria estar aqui com você. Com certeza a primeira de muitas. É uma satisfação imensa, né, para mim estar aqui depois de alguns anos, né? Hoje nós continuamos com a música e louvando a Deus, né? Eu sempre costumo dizer, Irã, que as pessoas sempre me perguntam o que eu tenho a falar da música secular. Eu falo, não, nada. Hoje eu continuo orando pelos meus amigos que estão na música secular. Eu fiz parte quase 20 anos, quem me conhece sabe a minha trajetória, a minha carreira. E como evangélico, como homem de Deus, eu tive uma boa trajetória, um bom testemunho, né, na música secular. Hoje, embora não fazendo mais parte da música secular, mas tenho muitos amigos, prezo por todos eles e abraço sempre que eu os vejo. Você veio de Taperoá, Isso. É distrito de Sobral. Distrito do Sobral, Distrito de Sobral. Pronto, você nasceu lá. Nasci lá e vim embora para Fortaleza no início dos anos 90. Né? Já veio rapaz. Já vim com 20 anos, aí comecei a trabalhar. Trabalhei nas Juosas, né, do grupo Del Rio, né, por algum tempo, e depois saí. Aí fui fazer Seresta porque eu sempre acreditei na música. Paguei alguns preços como algumas pessoas pagam, mas aí depois comecei a trabalhar com pessoas conhecidas, né? Cheguei a trabalhar numa banda chamada Brasões e logo depois, 94, naquela febre do forró, se destacando, eu peguei muito, a né, sanfona. Com certeza, principalmente no Nordeste, indo para o Sudeste de São Paulo, né? Rio de Janeiro. E aí comecei a trabalhar com o cantor Carlos Gilmar, que na época era um artista de mais nome, né? Bem requisitado em todo o estado do Ceará. Nós trabalhamos na banda Sedução, né? Tive a oportunidade aí de trabalhar com o Carlos Gilmar durante 3 anos e 4 meses, porque na verdade nós começamos a ensaiar em junho, começamos a tocar em setembro e tocamos até novembro de 97. Isso nós começamos em 94. Aí foi 4 CDs, uma trajetória bem marcante. Ele começou no disco. Você gravou ainda o primeiro disco? Eu tenho um disco dele. Não. Tá ali. Cadê o Carlinhos? Eu tenho ele aqui. Depois Isso, eu vou mostrar. na verdade. Depois eu vou mostrar pra vocês o primeiro disco dele. Pronto. Na verdade, eu como músico, eu não participei de nenhuma gravação. Eu era só músico de show. Isso. É porque os estúdios já tinham os profissionais lá. Até hoje tem os músicos que são próprios de estúdio, né? Para os estúdios. Aí essa trajetória toda que você fez ali, você começou no forró, começou na Seresta, fazendo aquela serestazinha. Barzinho, né? Barzinho, aí depois... Ali em Maracanaú, aí depois... Deu uma melhorada? Deu, né? Porque quando você trabalha com um artista que já era de renome, né? O Carlos Gilmar estava começando, mas já sabia que era sucesso, né? Carlos Gilmar era sucesso, tá? Carlos Gilmar, quando a gente chegava nos clubes, né, para fazer os shows, é uma coisa tremenda, né? Carlos Gilmar era um cantor na minha opinião, de maior nome aqui na época. Era o cantor Carlos Gilmar, né? O príncipe pop do forró, conhecido. E o Sebastião Bezerra dos Santos era conhecido como? Com Sebastião ou Bezerra da sanfona? Como é que era conhecido? Bezerra do acordeão. Isso começou em 1992, quando eu cheguei a trabalhar com uma banda ali na Vila Manuel Sátiro. Eu cheguei para o rapaz dono da banda, ele falou assim: como é o seu nome? Aí eu falei: Sebastião Bezerra dos Santos. Eu sempre gostei de me identificar. Aí ele falou assim: não dá certo.
Tião dos teclados é meio feio, aí colocar Bastiãozinho dos teclados também não. Cara, como é o teu nome? Sebastião Bezerra dos Santos. Pronto, Bezerra do acordeão, bota aí, Bezerra do acordeão. E ficou. Ficou durante todos esses anos, 15, quase 20 anos. E aí depois que eu entrei na igreja, aí eu associei o meu nome, Sebastião Bezerra dos Santos, coloquei Bezerra Santos. Pegou, né? Graças a Deus. Esse nome a gente já tem um canal com Isso. o nome, né? Nós temos já quase 2.000 pessoas inscritas no nosso canal hoje, graças a Deus. E agora eu creio que vai crescer muito mais, né? Com essas oportunidades que a gente tem, vai crescer muito mais. Bezerra, me diga uma coisa, você, nessa trajetória, você trabalhou em muitas bandas, né? Sim. Você, por exemplo, o Calanga, você chegou a tocar no Mastruz com Leite um período, não foi? Não. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando as pessoas associam o grupo Mastruz com Leite, que a gente tenha tocado do Mastruz com Leite, não, isso não aconteceu comigo. Eu posso dizer para você e para os nossos telespectadores do Brasil e do mundo que eu sou um músico que tem o maior privilégio de dizer que fiz parte direto e indiretamente do grupo Mastruz com Leite por alguns tempos, né? Por exemplo, trabalhando com o Carlos Gilmar durante 3 anos e 4 meses. Logo após eu fui trabalhar com a Cátia de Troia, que também era do mesmo grupo, tá? Mastruz com Leite, durante 9 meses. E aí depois eu ingressei diretamente dentro da Sonzum, dentro da sede, trabalhando no Forró Calango Aceso, por quase 2 anos. E aí depois do Calango Aceso eu trabalhei com o França, que também era também fazia parte do Mastruz, Leite, exatamente, né? Trabalhei com ele um certo tempo no Forrozão Carapeba. E outras bandas pequenas também. Você também tocou com o Netinho da Ginga também? Natinho da Ginga. Perdão, Natinho. Natinho da Ginga. Meu amigo Natinho da Ginga, beijo no seu coração, querido. Natinho da Ginga, eu viajei no final de 97. Nós passamos 17 dias em São Paulo. Fizemos alguns programas juntos de TVs e alguns shows também. Na época, a banda Oxente Music. Passei com muita gente boa. Essas bandas todas, você chegou a colocar alguma música sua para ser gravada por essas bandas? Forró? Não, a única banda que eu coloquei uma música minha para gravar, a gravadora DN Music, na época foi em 2003, na banda Forró Jogo de Cintura, que era uma banda minha que eu montei. E aí eu fiz uma música por nome Inocência de Menina. E aí, que era forró, forrozão shot, né? Bem cadenciado. Aí coloquei, chegamos a tocar, fizemos alguns programas de TV, como TV Diários e outras, né? TV Cidade. Qual é o nome da banda? Banda? Forró Jogo de Cintura. Jogo de Cintura. Essa foi você que criou? Essa foi eu que criei e depois eu posso dizer assim, me libertei do forró secular. E uns amigos tomaram conta, depois ela foi para, se eu não me engano, parece que para Rio Grande do Norte, eu não estou lembrado aonde ela foi, né? Chegou a gravar em alguns outros CDs, eu acompanhei sempre nas redes sociais, mas hoje eu não acompanho mais. Mas é por conta dessa transformação de passar a ser evangélico ou naturalmente? Não, na época eu entreguei para uns amigos que eram sócios, né? E aí da mão deles passaram para outras mãos, aí eu não tive mais o contato, né? Mas não é pelo fato de ter me convertido que perdi o contato, não, porque eu tenho outros contatos hoje que permanecem até hoje. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou um músico, que eu nunca abandonei os meus amigos, né? Amigos de verdade. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é evangélico, continua tocando, e tem outros que não querem ser evangélicos, mas eles continuam sendo meus amigos, da mesma forma, e eu continuo orando por eles. Você já trabalhou assim, porque o sanfoneiro, eu acho, não sei, posso estar falando bobagem, mas é um dos integrantes muito importantes da banda. Sim. Como tecladista, né? As pessoas se perguntavam, quanto é que tu ganha? O guitarrista te perguntava, quanto é que tu ganha nessa festa? Tinha você já teve patrão ruim, assim, dizer, eu peguei um patrão que eu vou te contar.
Você me fez uma pergunta agora que eu vou te responder com a maior propriedade do mundo. Eu nunca tive um patrão ruim, tá? Eu vou começar logo por aqui. Todos os meus patrões que eu trabalhei, eu lembro que alguém já chegou para mim e disse assim: tem cuidado porque o patrão tal, ele não paga bem e às vezes demora a pagar. Às vezes os músicos ainda colocam o cara na justiça. E aí eu falei, não vai acontecer dessa forma. Mas por que você é diferente? Sou. Às vezes eu chegava pro patrão e dizia assim, olha, eu estou precisando de algo em casa. Ele falou, muitas vezes ele perguntava assim, quanto você está precisando? Aí eu devia assim, eu dizia assim, rapaz, estou precisando de tanto, umas 3 vezes do que eu estava precisando. Aí às vezes eu ficava devendo, tinha que tocar para pagar. Então eu nunca tive um patrão ruim, tá? De uma forma ou de outra, os meus patrões, se você ligar para qualquer um deles hoje, eles vão falar bem de mim, graças a Deus. Eu nunca botei um dono de banda na justiça, dos quase 20 anos que eu passei. Não, muito pelo contrário, eu sou grato. Alguém me perguntava, o que você ganhou, né? A gente fazendo ali uma pequena entrevista, eu acho que era até você que estava filmando, e alguém me perguntava, o que você ganhou no forró? Eu falei, ganhei conhecimento. Né? Muito conhecimento, eu ganhei muita amizade que eu tenho, velo por elas até hoje, né? Os meus amigos, você mesmo viu na gravação do clipe, né? A estrada, a estrada da música que está aí bombando aí na internet aí, né? E graças a Deus sendo conhecido aí no Brasil e no mundo. E aí você vê as pessoas que já faziam mais de 20 anos que eu não havia, quando eu vejo, aí a gente abraça, se confraterniza, né? Que é o caso do pastor Jorge, do William, né? Do nosso produtor, que me conheceu. O William me conheceu, ele ainda era de menor. E aí chegou a trabalhar comigo, né? Jorge também trabalhou comigo e tantos outros músicos. Então eu nunca tive, Irã, um patrão ruim. Não. Mas será que isso, pelo fato de você também ter sido dono de banda, sim, aí você viu o lado do artista? Isso. Será que foi por isso que você nunca... Poxa, eu sei o que é que um sanfoneiro passa, eu sei o que é que um guitarrista precisa, ajudei nesse momento que algum deles precisou e agora a vida está retribuindo. Será que foi mais ou menos isso? Talvez sim, talvez não, né? Porque eu passei pouco tempo, eu passei menos de 3 anos como dono de banda, sofri pra caramba, mas sempre lembrando da dificuldade que o dono de banda passa, né? Antigamente a gente ganhava salários, cachês. Eu ainda sou da época da porcentagem, que eu comecei lá nos anos 90, no final dos anos 80, da porcentagem, o contrato era tanto, porcentagem. Hoje não, hoje é diferente, hoje o cantor, ele faz parte da sociedade da banda, a cantora, o sanfoneiro. Antigamente era salário. Sabe uma coisa que eu fico doente como músico e principalmente como pastor? Eu vou te dizer aqui uma coisa aqui, e você que está em casa, você vai concordar comigo. Eu vejo alguns colegas, ex-músicos das bandas seculares, que falam muito mal da música secular, falam muito mal dos donos de banda, mas eles vão pro púlpito da igreja e fala algo que não é verdade. Se alguém quiser contestar comigo, eu estou aqui para responder. A pessoa vai lá e diz assim, olha, eu ganhava tanto, eu tinha não sei quantas mulheres, eu tinha não sei quantos carros importados. Eu já vi muito isso nos púlpitos das igrejas, tá? Isso é hipocrisia. Eu tinha apartamentos, eu tinha tudo. Quando eu deixei de tocar, eu perdi tudo. Entendeu? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, eu já vi pessoas que trabalhavam no mesmo grupo que eu trabalhei, um grupo digno, que pagava pra gente Unimed nacional. Pessoas disseram, eu tinha tanto, eu tinha isso na banda fulano e tal, que eu não vou dizer o nome aqui agora. E aí, perdi tudo. Fui servir a Deus, perdi tudo. Entendeu? E eu sabia que a pessoa era
salariado assim como eu. Entendeu? Se eu tivesse que falar de alguém aqui, nesse quesito aqui, eu ia falar de muito bem, que era o cantor Carlos Gilmar, que na época, Gilmar, um beijo, meu irmão, teu coração. Os músicos do Carlos Gilmar ganhavam super bem. Era salário muito alto, a gente ganhava. Eu lembro que eles vão de concordar comigo, tanto ele como os empresários, na década de 90, 94, quando chegou o real, que era do RV para o real, a gente recebia toda segunda-feira lá 2 salários, que era R$140. O salário era R$70. E a gente recebia mais, os músicos R$15 por apresentação, e o coordenador da banda recebia 30. Era um salário, 3, 4 salários por semana. E era uma banda que tocava direto, né? Porque o Carlos Gilmar era show. Sedução, banda Sedução. Na época era estourada. A gente tocava cerca de 6, 8 shows por semana. Isso sem parar. Nessa tua trajetória ali, dessa música de forró, viajando, você conheceu muito artista, assim, tem aqueles artistas que é meio arrogante, aquele que você olha pra ele, lá em fulano. Parece que dá a impressão que a gente vai chegar pro artista e sempre vai pedir alguma coisa, né? Ele vai logo se esconder da gente, quando a gente é fã. A gente é fã demais, né? Você já passou por isso, você vê, por exemplo, eu vou tocar no canto que o cantor, eu vou abrir um show de fulano. Sim. Né? Aí você vê encontrar um cantor que é arrogante, com os músicos ali. Por incrível que pareça, eu já passei, eu saí umas 2 vezes, mas depois que eu já era evangélico, tocando em algumas bandas que depois acho que depois de 2000 eu toquei até 2006, né? E eu abria para alguns cantores aqui, uns clubes que eu não vou dizer o nome. E a gente trabalhava numa banda de forró, banda de shots em Fortaleza, muito conhecida. E a gente trabalhava e abrindo shows para esses cantores e realmente às vezes a gente era um pouco desprezado, né? Mas eu como profissional, eu sempre sabia entrar, sempre sabia disfarçar. Sabia lidar com aquela situação. Sabia lidar com aquela situação bem, que eu já vi muitas vezes pessoas que chegavam pra gente, eu não vou dizer aqui o nome nem a data, mas pessoas chegavam pra gente, chegou os homens, porque na época da banda Sedução, onde a gente chegava era segurança pro Carlos Gilmar e segurança pros músicos. A gente chegava, entrava no camarim, saía pro palco, do palco pro camarim, do camarim pra Topic na época, né? E depois as pessoas ganhavam dinheiro, a gente chegava para elas assim, olha aí, tudo bem, a pessoa assim, como é teu nome? Você tocar a noite toda com o cara, né? Exatamente. Aí eu sempre fui pensando, sabe, nessas coisas e sempre pedindo a Deus que se um dia eu chegasse lá e que eu não fosse daquele jeito, algo que eu não concordava, né, na época, né? Não cheguei a ser rico, porque não ganhei dinheiro para enricar, entendeu? Hoje sou rico, da graça de Deus, mas, como eu disse para você, não desprezo ninguém, nunca desprezei ninguém, e eu acho que daqui para frente também não, né? Tenho vários amigos meus que me ligam e falam, rapaz, você tá bem, a música tá bem, tá? Inclusive eu quero falar algo aqui muito importante que isso fique registrado. Durante alguns anos, pessoas que eu vi começar, eu já era grande na música, vi as pessoas começar, elas cresceram e eu não conseguia ter um instrumento bom, não é? Porque depois que eu trabalhei com o Carlos Gilmar, o Gilmar me deu uma sanfona, que ela era uma sanfona primeira linha, uma sanfona Super 8, uma Todeschini vermelha que eu vendi para o seu Eduardo. Lembra, Francisco? Então, Francisco, lembra essa história? A sanfona primeira linha, uma sanfona que ela valia hoje, se fosse hoje, era 20 e poucos mil reais. E eu vendi aquela sanfona para construir um lugar, para fazer um pequeno comércio. Eu tinha um filho pequeno. E aquela sanfona me serviu demais. E aí de lá para cá eu tive outras mais sanfonas de segunda linha, né? Quando foi há um certo tempo eu tentei
escrevendo a cartazinha para fulano que é famoso, para ciclano que é famoso, e Beltrano também. Aí eu sabia que eles liam, eu sabia que eles viam a minha mensagem, eles me conhecem, e eles me desprezavam, né? Até que um dia assim, a gente vai correr atrás disso aí, só que nunca correu. Quando foi agora há pouco, há um ano atrás, eu vi o Zé do Norte. O Zé do Norte é meu amigo pessoal, um homem extraordinário. E aí eu conversando com o Zé disse, Zé, cadê a sua sanfona? Eu disse, eu não tenho. Ele disse assim, nós vamos adquirir uma sanfona para você. Aí eu falei, é mesmo? E eu acreditei aquilo ali, coloquei no meu coração, implantei no meu coração mesmo que eu ia ter a minha sanfona. E aí o Zé disse assim, vamos correr atrás. Vou ligar para um rapaz, amigo meu nos Estados Unidos. Quando foi agora, ele disse, Bezerra, vamos correr atrás da sua sanfona, está na hora. Eu disse, vamos. E ele ligou para o amigo dele. E quando foi hoje, eu tive o privilégio, Zé foi no aeroporto, pegou a minha sanfona e me entregou na minha mão, vindo dos Estados Unidos. Olha então aí, isso para mim, né? eu que bati, para mim é um privilégio grande. Eu estou igual menino em véspera de viagem. E hoje é 27 de dezembro, viu? Sim. É um presentão de final de ano. Que viu? fique bem guardado e bem cravado no coração das pessoas, que quem acredita em Deus... Eu tenho uma música minha, e o título dessa música é Crendo na Promessa. Se você crê, Cristo vai cumprir na tua vida. E eu acreditei. Vamos ouvir só um pouquinho aqui dessa música que está no YouTube. Tá no YouTube, tá no nosso canal. Vamos ver só um pouquinho aqui. Se Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Basta somente crer para conseguir. Se Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Basta somente crer para conseguir. Não adianta ficar desesperado, irmão. Isso em nada vai te ajudar. Se a onda vem, não vai ficar aguentado. Jesus comanda o barco e não deixa naufragar. Pronto, vocês escutaram só um trechozinho da música aí, Crendo na Promessa. Se quiser ver a música completa, vai estar lá no YouTube. Mas vamos olhar um pouco dessa história desta canção, né? Vamos lá. Pronto. Bezerra. Nós estávamos no alto mar. Estávamos pescando com os amigos meus de jangada. E aí eu passei mal, não só eu, mas uns 2 ou 3 que estavam lá. E aí eu perguntei pro irmão lá da jangada, né? Perguntei lá, disse assim, olha, eu tenho probabilidade de chegar vivo em terra? Ele disse, tem. Crê na promessa. Deus te fez uma promessa, não fez? Fez. Pois é crendo na promessa que tu vai chegar. E aí eu tinha um soneto. Soneto é algo que alguém te dá escrito. Eu tinha um soneto que o irmão tinha me colocado no meu bolso, o irmão Cláudio de Maracanaú, beijo Cláudio, tinha colocado no meu bolso. E eu comecei a ler aquele negócio e comecei a juntar. Olha, isso aqui vai dar uma música. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a sanfona e fiz uma música, crendo na promessa. Se Cristo prometeu, Vai cumprir. Ele vai cumprir. Bezerra, essas suas músicas, todas elas, a que você fez de forró, ela tem uma história. Tem. Né? Todas elas têm uma história, Tem. não foi só inspiração não, foi Não, também não. trabalho, Isso. vivência, né? E essas agora que você está fazendo nessa linha religiosa, ela também vem com a história de Todas elas. Vamos ver, de vivência, né? Que Vivência. você teve, como a Isso. Estrada, né? Que é uma Isso. saga, né? Isso. Para vocês que já viram aí no YouTube, esse clipe foi feito lá no estúdio do William Santos. O William Santos tem algum parentesco com você, pelo Santos? Não, nós só somos condenados aí pro céu juntos, mas mas é o Santos do William Santos, aí faz parte de outra, eu não sei, mas é bem provável que seja. A gente não tomou assim ainda o conhecimento disso. Eu só sei que eu amo muito o William Santos, né, como profissional, como amigo, né? Você conheceu bem, você teve uma oportunidade de fazer uma entrevista com ele, você viu. O Né? William é gente E o boa. cara é desenrolado, né? Pronto, agora você Desenrolado. falou a expressão certa mesmo. O cara é desenrolado. Você chega lá desenrolado. e faz tudo que você precisa nessa linha musical, né? Exatamente, Olhando aqui pelas fotos, dá pra você ver aí,
O primeiro ali é o Misael. O Misael baterista. Baterista, né? O baterista, eu tive a honra de conhecê-lo, né? Ao lado do Misael tá ali o Tá o William William Santos. William Santos. Né? Esse rapaz bonito ali. Pronto, olha aí que coisa linda, né? Oxe, É. pra vocês que não conhecem, viu? E aquele rapaz ali que fez o teclado, Nilson né? Cavalcante. Nilson Cavalcante. O Nilson Cavalcante tem uma história muito bonita, né? Na verdade, o Nilson Cavalcante nunca tocou na música secular. Eu falando com ele... Sempre foi formado ali pra música cristã, gospel, né? Eu falei pra ele assim... Hoje ele toca num momento de descontração, eu falei com ele, a Cavalcante, tu sabia fazer antes de eu terminar a frase, ele disse, não, eu só toco na igreja. Pronto. Quer dizer, é um músico dedicado às coisas de Deus, né? Ele por si se consagrou para tocar só para a igreja. De Deus, né? Exatamente. Nós temos ali o rei, né? Ali é um artista nato. E nós temos ao lado ali aquele cabeludo ali que é o Toninho do Zabumba. Toninho do Zabumba, que eu gostei muito de conhecer o Toninho do Zabumba. Gente boa, rapaz, cara. Né? Mas eu queria que você falasse mais um pouco também ali, era do Jorge. Pronto. O Jorge também é pastor. Pronto, o Jorge, filho de pastor, tocou durante alguns anos em algumas bandas, né? E se tornou-se um músico muito profissional. É um baixista de mão cheia, como a gente fala, né, o Jorge. E o Jorge, assim como eu, passou uma época meio distante, né, da igreja, mas aí depois voltou com muita força e hoje o pastor Jorge Bess, né, que a gente ama, né, e que gostei muito, bênção de Deus, o Jorge, eu amo o Jorge. E hoje é pastor cuidando de igreja, cuidando de gente. Não é fácil. A vida de pastor é da cruz para a glória. Eu sempre prego, ensino isso, né? Não tem facilidade para pastor. Também não existe essa. Eu estudei para ser advogado, não consegui. Eu estudei para ser médico, não consegui. Eu ia fazer engenharia civil, não consegui. Poxa, eu agora vou ser pastor. Não é uma condição, né? Não. O nosso chamado ao pastoral. Primeiro ele veio pela curiosidade da Bíblia, aprender a verdade, aprender a lidar com as pessoas e aprender a amar de verdade. Aprender a perdoar. Esse é o chamado pastoral. Eu acredito no meu chamado, acredito no chamado do Jorge e de tantos outros que hoje são pastores, né? Porque na verdade o pastor não é uma profissão. O pastor é um chamado. Você acredita muito nessa frase de se não vir por amor, vai vir pela dor? É necessário vir pela dor para poder se tornar evangélico? Isso acontece. Não acontece, né? Acontece. Não vem por amor, mas vem pela dor. Acontece. Eu particularmente acho uma frase muito dura. Como foi a sua primeira entrada ali na igreja? Como foi? Foi por amor? Foi por a dor? Como foi essa chegada de Cristo na sua vida? Que você já o tinha. Faltava só você despertar ele no seu coração, mas já o tinha. Né? Acho que foi curiosidade. Eu cheguei na igreja. Na verdade, eu já tinha aceitado a Jesus pertinho do Carlos Gilmar lá no Rio de Janeiro, né? Aquele mesmo ano que morreu o João Paulo, da dupla João Paulo Daniel. Nós estávamos no Rio de Janeiro, inclusive passando uma prova danada lá. E aí, nós chegamos, né? O Gilmar praticamente repartiu comigo os bens materiais que recebeu dos shows. Na época era muito dinheiro. E eu vim para casa. E ele disse assim, tem cuidado, cara. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mas eu não quero ser crente. Aí comprei logo 2 litros de Campari e comprei 1 litro de Orloff. Nessa época eu morava... E o Carlos Gilmar já tinha se convertido? Já estava crente. Inclusive tem até uns vídeos nossos aí falando do último show do Carlos Gilmar lá em São Paulo. E aí... eu disse, eu não quero ser crente. Aí fui tomar Campari com os amigos e naquela noite se acidentou um amigo meu. E aí Deus falou fortemente comigo. Eu passei mais ou menos uns 10, 12 dias para ali e fui para a igreja. No dia que eu fui para a igreja eu fui meio embriagado, meio bêbado.
Interessante, nessa época eu morava pertinho, né, do Rodrigo Ceará. Pertinho, para que a gente ia perto da casa de um do outro, assim, a gente se compartilhava muito, assim, há muitos anos nós passamos pertinho do outro, compartilhando tudo. Eu não tinha sanfona, pegava a sanfona dele. Tudo que eu ia fazer era com a sanfona dele, certo? Ele chegou a desmanchar compromissos, pequenos compromissos, para dar a sanfona dele para mim. Eu sempre fui muito grato a ele por isso. Muito grato. E aí eu cheguei na igreja naquele dia, o pastor estava pregando exatamente sobre salvação. E eu estava pertinho do meu cunhado, e eu falava assim, Erandi, não dá certo não, esse cara está mentindo de novo. Aí terminou o culto, o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. Eu falei para ele, se o teu Jesus me curar do que eu entrei sentindo aqui, eu posso ser crente a partir de hoje. Se for, você vai. Orou por mim. Naquele dia eu saí crente daquela igreja. A casa está com 29 anos. Hoje eu sou pastor do mesmo ministério, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, a igreja que eu visto a camisa. Não tenho nada contra qualquer outra igreja, nós somos co-irmãos. Mas eu amo a minha igreja que me acolheu durante esses 29 anos. Já tive o privilégio de pastorear em 3 campos, né, em 3 estados. Né? Quando me refiro a campo, me refiro aos conselhos regionais. Né? E aí, graças a Deus, né, a minha entrada na igreja foi por, acho que quase assim, curiosidade, né? De aprender, de conviver o que eu estava sentindo. Algo já acontecia comigo há muito tempo, porque eu estava nas festas, acontecia de eu terminar um show chorando, sem saber o que estava acontecendo, como se eu estivesse pegando uma depressão que eu não sabia nem o que era isso. Eu fui estudar na realidade isso depois que eu me tornei pastor, que cuidando de outras pessoas você vai pegando aquele conhecimento do que é a enfermidade que hoje eu digo que é a mais democrática dentro de um país ou do mundo, porque é uma enfermidade que ela não escolhe uns e deixa os outros. A depressão hoje ela pega no rico, no pobre, no preto, no branco. Ela pega hoje no mais sábio, ela mata o analfabeto. Então é uma doença muito democrática hoje. Então você tem que ter muito cuidado e se proteger espiritualmente, porque não é remédio de tarja preta que cura depressão, não. É através de oração, joelho no chão, dizer, eu não quero isso para minha vida. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo há um amigo, na hora da angústia nasce um irmão. Em muitos momentos da minha vida, como evangélico, como crente, como pastor, eu já passei por certas angústias. Mas a palavra de Deus, ela me dá essa garantia. E eu posso estar passando o que eu estiver, mas eu tenho amigos ainda de verdade. As pessoas não confiam. Rapaz, não confie, porque as pessoas são que nem os dedos, nem todos são iguais. Mas meu amigo, minha amiga, tem pessoas que são leais com as suas amizades. Há uma união no meio dos sanfoneiros assim também? Porque sempre há uma disputa, né? Eu já presenciei as duas. Né? Ou seja, eu não sei se eu chamo isso de forma, né? Mas eu já presenciei. Por exemplo, eu e o Chiquinho, a gente sempre teve essa amizade. Chiquinho dizia, eu vou precisar da sanfona para fazer aquilo ali, você está aqui na sua mão. Eu precisava da dele, está aqui na minha mão. Outro sanfoneiro no Maracanã, que o nome dele é Damião, a gente chama de Graúninha do acordeon, era da mesma forma, nunca me negou a sanfona dele de jeito nenhum. E outras pessoas, o irmão do Luzardo, que é um dos maiores sanfoneiros do Ceará, Bidi do acordeon, aquele nunca me negou também a sanfona dele. Mas teve outras pessoas que chegavam assim, rapaz, eu não empresto não gosto de emprestar, isso é algo pessoal, porque uma sanfona dessa, ela é um instrumento muito caro, ela é igual um carro, ela torna-se algo pessoal teu,
Logo, por exemplo, se a qualquer pessoa... problema que tiver é caro pra gente. Muito caro, muito caro. Eu já emprestei uma sanfona minha pro rapaz tocar. Quando ele chegou, eu vim de um interior pra cá, pra Fortaleza. Cheguei aqui no Irineu, paguei R$ 900 pra consertar a sanfona. Entendeu? Então, tem muita gente que é muito apegada. Eu tenho pessoas que aprendeu no meu violão e uma vez eu fui pedir emprestado dele, ele negou. Nega. A igreja ensina a ser bom samaritano, né? Existe uma palavra bíblica que certa feita o rapaz levou um acidente. Alguém chegou nele e bateu nele. O salteador bateu nele. Deixou quase morto. Passou um músico da igreja, ou seja, um levita, passou de largo. Acho que eu não tenho nada a ver com isso. Aquilo que ocorre hoje. A pessoa vê o cara cair no meio da pista, não conheço não faz parte da minha família, não vai nem lá. Aí passou, do jeito que ele passou lá, passou o outro atrás. Do mesmo jeito. Mas atrás dele vinha o bom samaritano. Ele chegou, colocou aquele homem no ombro, levou para a hospedaria, trator dele, e quando ele viajou, ele disse assim, chegou para o hospedeiro e disse, cuida dele para mim. Deu um dinheiro para ele, cuida dele para mim. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu acerto, pago. Então essa é o bom samaritano. Então a igreja contemporânea, ela continua ensinando isso até hoje. Agora, se as pessoas não aprendem, paciência, mas que a igreja ensina, a igreja prega isso. Prega, ensina isso. Quantos anos agora já pastor? Nós vamos completar agora 17 anos, né, que estamos pastoreando, né? Eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento. Quando eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento, eu já era diácono da igreja. Aí depois de quase um ano eu casei de novo, né, com a minha esposa Glaine Sobral Silva Bezerra, que hoje é a minha atual esposa, para a glória de Deus. Então quando nós casamos na segunda-feira, na quinta-feira eu assumi a primeira congregação. Nós iremos fazer agora 17 anos de casado e 3 dias depois do casamento nós já éramos pastores. Você, uma vez a gente conversando, você disse que tinha um sonho de gravar essa música no estúdio, fazer um clipe para ela, que é A Estrada. Esse sonho, ele só foi possível depois que você se tornou-se crente? Se eu for espiritualizar a coisa, eu vou acreditar que o tempo é de Deus, né? Na verdade o tempo é de Deus. Eu já vinha com essa vontade há alguns anos, só que eu não tinha oportunidades, né? Nós chegamos até a ensaiar lá em Maracanaú para fazer, se eu não me engano, acho que era Crendo na Promessa. Eu ia fazer exatamente Crendo na Promessa com o Jorge e com o William. Só que não deu certo. Alguma coisa aconteceu que não deu certo. E quando foi agora, Deus cumpriu a sua promessa na minha vida com a música Na Estrada, que é parte do meu testemunho até, né? Uhum. A música Na Estrada. Eu tenho outra música muito bonita, que é uma parceria minha e de João Silva, saudoso João Silva, que é Cordeiro Divinal, que também é Cordeiro Divinal. A gente vai já entrar, né, que eu vi ali, tem umas músicas que você fez. Depois da vinheta a gente volta com Bezerra do Santo e Rodrigo Ceará aqui. Depois da vinheta a gente volta. Voltando mais uma vez aqui no Grupo Rei. Como vocês podem ver, eu estou aqui com Bezerra Santo, cantor, compositor e poeta. Por que não dizer poeta? Porque cada música dele tem uma representatividade poética, né? E aqui o Bezerra agora, depois que ele fez essa transição de forrozeiro, de música secular, ele passou a fazer músicas, né, voltada mais para o lado religioso. E agora você vai ver uma das músicas dele daqui, que vai ser a música Aceitando Jesus. É composição sua? Como foi que nasceu essa música? Ou você regravou ou gravou de alguém? Essa música é do meu grande amigo pastor de Holanda, quem eu tenho muita estima.
Essa música ela tem uma história muito interessante. Aceite Jesus agora. Eu sempre dizia para Didi Holanda, faça uma música para mim, e dizia mais ou menos a história. Quando foi um dia, Didi Holanda me chamou em Pajuçara. Ele morava em Pajuçara e eu estava morando, pastoreando no interior de Sobral. E aí eu vim com meu filho. Quando eu cheguei, o Didi Holanda estava tocando essa música aí, acompanhando numa baciazinha de comer feijão com arroz. Ele é pandeirista, né? E estava tocando essa música. Eu disse assim, homem, eu quero gravar essa música. Aí eu disse assim, fiz especial para você. Ele falou, aceite Jesus agora. Né? Essa música tem uma história muito bonita. Inclusive, está com 250 mil visualizações aí no canal Bezerra Santos, né? Desses anos que foi postadas, alguém já quis regravar, e o Didi Holanda não, essa música ela é especial aí do pastor Bezerra Santos, né? Inclusive eu pretendo o próximo clipe aí fazer o clipe aí da música Aceite Jesus Agora, porque é uma proposta. O homem pode ter muito dinheiro, conhecer o mundo inteiro, mas se ele não tem Jesus, o homem pode ser muito famoso, andar em carro novo, e se ele não tiver Jesus, né? O homem pode ter muita patente, o homem pode ser até o presidente, se ele não tiver Jesus, ele vai para onde? É por isso que o hino diz, aceite Jesus agora, aceite Jesus agora. Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora. Vamos olhar só um trechozinho aí do vídeo que tá lá no YouTube. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, andar cheio de dinheiro e ele não ter Jesus? Do que adianta o homem ser muito famoso, andar em carro luxuoso e ele não ter Jesus? É muito bonita essa música, a gente está vendo que tem muita visualização, né? Foi bem aceita na plataforma. Mas tem uma outra também, que é Vencer a Batalha. Como é que você vê, você disse que a Bíblia está se cumprindo por conta do que a gente vê na internet, por conta do que a gente vê na televisão, por conta que a mídia nos obriga a aceitar. Será que essa realmente é o que está realmente se cumprindo na Bíblia, ou é o que a mídia está querendo expor para todo mundo? Porque a gente vê, tem catástrofe, né? Isso já vem surgindo, não foi só hoje nem só ontem, né? Se você fazer uma casa na beira do mar, vai ter uma hora que o mar vai invadir aquela casa. É uma catástrofe. Mas não é um cumprimento bíblico. O homem foi lá e fez aquele erro. Você acha que realmente está se cumprindo as profecias? No contexto geral, eu diria para você que a Bíblia ela está se cumprindo. Hoje é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, tudo isso a Bíblia já dizia, né? A questão da vaidade que a gente fala na música, né, que hoje, na maioria das vezes, você acaba descobrindo no meio das pessoas, né? E quando eu falo, a Bíblia está se cumprindo, amor já não existe mais, é por conta da egocentria do homem. O homem está egocêntrico. Ele vê as coisas tudo ao seu redor. E ele está perdendo a paz. Ele está matando, ele está roubando. E aí por diante. Quando fala da vaidade, ou seja, as pessoas elas querem estar na igreja. Elas querem ser intituladas como cristãs, mas elas querem viver uma vida dissoluta. Você sabe o que é isso? Uma vida dissoluta é uma vida desregrada, fora dos padrões de Deus. Então essa música ela é bem específica a esse respeito. E quando a gente foi compor essa música é minha e de Pedro de Souza. Quando a gente foi fazer essa música, a gente pensou muito por esse lado.
é um sinal, né? Que estão se Isso. cumprindo, né? Isso. E como a Bíblia já vinha dito, e essa música ela foi mais ou menos um chamado para alertar as pessoas, é isso? Isso. Essa foi a ideia da. Isso, exatamente, da, exatamente. Jamais eu entraria na internet para me, digamos assim, me maldizer, né? Para murmurar daquilo que acontece, porque meu canal hoje tem quase 300 mil visualizações. Eu já sou grato por isso, mas eu vejo coisas que as pessoas postam hoje que, se tu for cristão de verdade, tu nem clica lá para ouvir, dá milhões e milhões de visualizações. Então, dentro desse contexto geral, a Bíblia está se cumprindo. Amor já não existe mais, as coisas sendo mudadas conforme a vontade do homem. O homem está querendo condicionar Deus à sua própria vontade. Você já deve ter visto aí, a Virgem Maria, ela praticamente estão tirando ela dos altares. Como foi que a igreja se manifestou, os religiosos viram? A gente sempre dizia isso. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 27, ele está dizendo, ele estava na cruz, quando Maria chega perto da cruz com João de lado, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E ele, olhando para o discípulo, ele olha e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Então, em nenhum momento da Bíblia Sagrada, Jesus vai chamar Maria de mãe. Então, o conceito bíblico, se crer, é que Maria, é lógico, ela tem o seu privilégio de uma santa mulher ser abençoada por Deus, para que nela fosse gerado aquilo que não era do homem, que era obra do Espírito Santo. Então não tinha por onde Jesus chamá-la de mãe, nesse contexto que você está me perguntando. Agora, no contexto Papa, trata-se do chefe da Igreja Católica. O Papa só esclareceu uma grande verdade bíblica, dizendo que Maria, ela não tem poder de salvação, mas em nenhum momento o Papa está denigrando a imagem de Maria como mulher usada por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer ao mundo aquele que salvaria o mundo do seu pecado, tá? Em nenhum momento o Papa falou isso. O Papa falou que ela não tem poder de salvação, porque ela é uma mulher mortal como eu e como você e como os demais que estão aqui nesse estúdio, porém agraciada por Deus para que nela fosse gerado algo do Espírito Santo e viesse Jesus encarnado, que a Bíblia vai dizer: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e veio cheio de graça e de verdade como unigênito do Pai, ou seja, o único, ou seja, o próprio Deus, ele se faz carne, habita entre os homens, oferecendo aos homens perdão pelos seus pecados. Tá? Então eu acho, na minha opinião, ele saiu muito bem. Agora, existe aqueles que não leem, aqueles que só escutam, porque é uma grande verdade hoje, e isso acontece até com alguns pastores. Quando você chega na igreja, assim, quem foi que disse? Meu pastor. E se ele não estiver falando a verdade? Da mesma forma, o católico diz: não, o Papa diz, está dito. Tanto é que milhões de pessoas se calou se você viu, milhões de pessoas se calou nessa hora aí que o Papa disse: olha, tira, né, porque ela tem os seus privilégios, mas ela não é a Salvadora. A Salvadora é Cristo Jesus. Porque, e mesmo assim, a Bíblia está dizendo assim: Jesus, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E outra, e as passagens bíblicas, ele está dizendo: em nenhum outro nome é dado debaixo dos céus e na terra pelo qual havemos de ser salvos, só através de Jesus Cristo.
Tá? E ele disse mais: não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, só Jesus, o justo, o mestre, o santo, o imaculado. Está lá escrito. Tá? Então não existe, tá, nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Ele diz: só Jesus, né? Só Jesus. Como vocês estão vendo aí, o pastor Bezerra Santo é um estudioso dessa parte religiosa e diz com propriedade tudo isso, né? E há uma realidade muito grande aí, né? Vamos agora mudar um pouco de assunto e vamos falar um pouco falar um pouco do clipe que ele fez lá no William Santo, que é Master Music, depois da vinheta. Voltando mais uma vez aqui no Grupo Rei, nós estamos aqui com Bezerra Santo, você já viu as histórias dele aí. Eu sempre falo, né, 15 anos, né, dedicados ao forró em si, né? E quando eu falo, muitas vezes viajando na estrada, belas paisagens, porque quem viaja de ônibus, você dá tempo de ver muitas coisas bonitas, né? Belas paisagens, mas com elas sem a verdadeira alegria, porque ali Deus já falava muito forte comigo, e ali eu já não estava mais misturando, não dava mais para conciliar, né, o forró secular com a igreja. Já estava ficando muito difícil, até por conta das letras que as pessoas já estavam fazendo, aquelas letras muito picantes, as letras muito diretas, né? E que aquilo ali começava a me maltratar. E em muitos momentos sendo cobrados até pelos colegas. Ah, porque tu é crente e tal. Porque é o seguinte, as pessoas conhecem, elas não querem, na maioria das vezes, mas ela conhece quando você está lá e quer compromisso, né? Passei por algumas bandas de forró que antes da viagem a gente tinha que orar. Eu passei. Perdão pra poder tocar. Exatamente, E aí, aquilo ali muito difícil, já não estava mais conciliando. E aí, quando eu larguei tudo, aí de repente eu tô andando mais o meu pastor presidente, e aí eu passo com o meu filho em Quixadá. Vamos escrever algo, vamos. Aí começamos a escrever. Eu peguei a sanfona, ele pegou o violão e começamos a escrever a música na estrada. E saiu essa bela canção, né? E aí eu lembrando da minha trajetória, eu disse na música, né? Tentei dar sentido a tudo, com mulheres, fama e dinheiro, porque teve uma época que eu pensei que eu não ia mais deixar de ganhar muito dinheiro. Teve uma época que eu tinha muitas namoradas, era casado, mas tinha muitas namoradas, né? Não sabia a verdade, lógico. E aí tentei dar sentido a tudo com mulheres, fama e dinheiro. Cheguei a ser conhecido em território brasileiro. Por quê? Eu só trabalhei em bandas boas, bandas grandes, que me levaram aos palcos, os melhores palcos da vida, né? E aí começamos a escrever, e disse assim, olha, tá ficando bom, muito bom, muito bom. Aí eu lembro, a estrada, lá do começo, agora ficou mais bela. Eu com a sanfona no peito, cantando Brasil afora. A história já é diferente. Traz alguma culpa? Não. Não, né? Não. Sabe por que não traz culpa? Porque ela não traz culpa, por quê? Quando a gente se acha arrependido de verdade, independente das atrocidades que você cometeu, O arrependimento sincero já... ele lhe modifica você por completo. Sabe por quê? A Bíblia está escrito, Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E quando esse pecador se arrepende, Deus pega os pecados dele e joga para o lado das costas, ou seja, ele esquece. E ainda diz, a partir de hoje vai em paz e não peques mais.
Aí daí é que nasce a regeneração do indivíduo, tá? E aí, como eu já estava infiltrado na igreja, eu digo assim, igreja grande e pequena, da canção fiz um poema louvando o príncipe da paz. Cada acorde tem seu encanto. Existe coisa melhor do que tocar? Existe coisa melhor, mais bonita do que um acorde? Cada acorde tem seu encanto. É por isso que hoje eu canto e para o mundo não volto mais. Para dizer isso tem que ter convicção. Tem que ter. Bezerra, muito obrigado por você ter vindo participar aqui do nosso podcast. Aqui uma conversa bem natural. Não teve ensaio, não teve nada, a gente só veio aqui para conversar e saiu essa resenha que a gente costuma dizer aqui no Ceará, né? Só mensagem aqui pra gente aqui do Grupo Rei. Nós estamos na reta final de 2025, nos aproximando do ano de 2026, e o que eu desejo não só para você, mas em todos os internautas, todas as pessoas, né? Rodrigo Ceará, né? Esse que eu amo, né? Que graciosamente Deus colocou de volta aqui no meu caminho, né? Agradeço a minha esposa pelo companheirismo, meus filhos, toda a nossa trajetória a partir do dia 30 de dezembro em Manaus de volta. E se assim Deus permitir, vai ser um momento de muita paz, de muito gozo e de muito trabalho também. Eu desejo a você de todo o Brasil: ame. Só uma saída para o homem: perdoar. Aprender a perdoar de verdade, a amar de verdade. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Olá, vocês do Grupo Rei, estou aqui para agradecer a vocês que participaram aqui junto com a gente aqui no Grupo Rei. Onde você dá um like, você está participando. Muito obrigado por você fazer parte dessa família, por você trazer os seus amigos, trazer sua família para vir fazer parte aqui do Grupo Rei. Estou aqui para agradecer de todo o coração e desejar a vocês 2026 com muita alegria e paz. E não se preocupe, todo o sacrifício que você fez para realizar seu sonho e não se realizou em 2025, guarde-os para 2026. Esses servirão de alicerce para você construir e realizar os seus sonhos. Feliz 2026! Esse Grupo Rei! Vamos começar mostrando o SOS Sertão! A música de qualidade sempre aqui vai tocar!